E aí, meninos, gostaram da aula de necrose? Aprenderam sobre morte? Aqui é a Luciana e a gente vai continuar então vendo, sobre os tipos de necrose. Vamos lá? Nós temos, meninos, 5 tipos de necrose: coagulativa, liquefativa, caseosa, gordurosa e fibrinoide. Nós vamos ver as principais diferenças desses tipos de morte celular. Ok? Bem, então, necrose coagulativa. Vamos lá. Ela é causada quando diminui o fluxo sanguíneo em um local, uma isquemia. Na isquemia, o que acontece? Você diminui o fluxo sanguíneo e aí os leucócitos não chegam. Então, as células vão ficar por mais tempo lá. Então, uma preservação da arquitetura celular, onde vira um fantasma de célula. Normalmente, isso é observado em infarto, o que a gente chama de infarto isquêmico. Então, acontece coração, rim, em órgãos que têm uma circulação terminal. No nosso cérebro, meninos, a isquemia não leva a uma necrose coagulativa, mas uma necrose liquefativa. Por que será? Daqui a pouco a gente entende. Vamos entender um pouco dessa necrose coagulativa. Olha aqui. A gente tem um capilar, imagina que é lá do coração. Então, um capilar, uma coronária, ok? E aí, o sangue está vindo por aqui. E forma aqui um trombo, que entope aqui para entrar para esse capilar aqui mais fininho. O que vai acontecer? O sangue não passa. Então, a gente vai ter uma isquemia, falta de irrigação sanguínea. Então, não chega nem oxigênio e nem nutrientes. As células do lado de cá, as células do coração que estão do lado de cá, que recebem irrigação disso aqui, então vão ficar desnutridas, então. Não vai chegar oxigênio. Então, essas células aqui vão ficar esbranquiçadas e não vão produzir ATP, nem por respiração anaeróbica, porque não tem glicose suficiente, carboidrato suficiente, ok? Essas células aqui vão morrer, vai ter a necrose. E a gente chama, nesse caso, de infarto isquêmico. Então, essa região que não chega o sangue vai ter isquemia. Em compensação, do outro lado aqui, olha aqui, ó, antes há um congestionamento. Esse congestionamento, então, dá uma vermelhidão. Então, há uma hiperemia. Então, os hemácitos acumulam aqui, os leucócitos acumulam aqui. Então, na região do infarto, eu vejo uma região esbranquiçada e do lado eu vejo uma região vermelha, ok? Vê que não tem como chegar a hemácias e também não tem como chegar a leucócitos. Então, os leucócitos não chegam facilmente aqui. Por isso que não há digestão logo, por isso essas células vão viver aí algum tempo como fantasma. Compreenderam? Então, vamos falar mais da necrose coagulativa, também chamada de isquêmica, onde, já que eu tenho a hipóxia, falta então ATP, a bomba de H+ não funciona, acumula H+ na célula, há então uma alteração do pH. E isso então vai dar uma desnaturação das células, que vai preservar inicialmente a histoarquitetura das células, dando um aspecto de cidade fantasma. Então, essas células são fantasmas, elas perduram por mais tempo. E elas são removidas, então, lentamente por fagocitose a partir da periferia da área necrótica. Então, imagina que entupiu uma coronária. Houve um trombo ali, um coágulo que entupiu a coronária, que é um vaso estreito. Se não passa mais sangue na artéria, não chega naquele tecido, aquela região que não chega mais sangue, ela vai ficar pálida, esbranquiçada. E vai ficar em volta de um halo bem vermelho, bem hemorrágico, devido àquele entupimento. Então, imagina que
a gente está aí na rodovia, na BR, e houve um acidente. Então, bateram os carros aí, perto aí da UEG. O que vai acontecer? Um congestionamento de carros. De um lado, vai ficar congestionado os carros, e do outro lado que teve acidente, vai ficar a pista vazia. Então, funciona assim, onde está congestionado de sangue, eu vou ter esse halo vermelho. Onde ficou sem o carro, né, que não chega a fluxo sanguíneo, eu vou ter uma região esbranquiçada, que caracteriza a área de necrose. A área necrótica é a área pálida. E preserva a arquitetura porque os leucócitos não chegam naquelas células rapidamente para remover. Por isso que essa necrose coagulativa ocorre em órgãos de circulação terminal, rins, coração, pulmão, intestino, ok? Só que tem uma pequena diferença. Além da hipóxia, nesse caso, falta nutrientes. Então, a respiração anaeróbica não perdura por muito tempo, porque não chega sangue. Então, inicialmente a hipóxia, mas a respiração anaeróbica não vai perdurar, porque vai vir, né, a falta de glicose, de nutrientes, porque não chega sangue ali naquele tecido. Compreenderam? Olha aqui, meninos. Isso é um rim, né? Onde vê essa região aqui esbranquiçada, em forma de cunha. Isso aqui é região necrótica. Olha aqui, região necrótica, e ao lado a gente tem as regiões hiperêmicas, que eu falei. Então aqui tem uma congestão sanguínea e aqui uma palidez, ok? Então esse rim está infartado. Infarto não é coisa só de coração. Olha o rim, região esbranquiçada. E aqui na microscopia, olha, tá vendo que está acumulando várias hemácias aqui? Vermelhinho aqui é hemácia, significa congestão. Então, com certeza, entupiu algum vaso aqui, que é os capilares peritubulares. Olha o aspecto dos túbulos aqui. Cadê o núcleo? Não tem núcleo, mas continua preservada aquela arquitetura tubular sem núcleo. Aqui são as células necróticas. Então, imagina aqui a artéria renal, e se tem um coágulo, um êmbolo, ou uma placa de gordura aqui, que entope essa arteríola aqui. Vai afetar essa região. Se já é um vaso maior, né, de início, vai ser uma região maior. Se é lá no início, onde entra a artéria renal, olha, metade do rim foi. E se é na artéria renal, antes dela entrar no rim, que ela está toda entupida, perde-se todo o rim, ok? E aí, meninas, vejam aqui. Do lado esquerdo, nós temos o coração normal, o corte histológico, os núcleos, fibras ramificadas, núcleo central. E aqui do lado direito, a gente tem as fibras parecendo fantasma, tá vendo? Nem corada direita elas estão. E cadê o núcleo? Não tem mais o núcleo. Então, isso aí caracteriza células mortas, onde posteriormente elas vão ser digeridas quando os leucócitos conseguirem chegar. Como é um órgão com circulação terminal, não tem circulação colateral, não tem como os leucócitos chegarem. Beleza? Outro exemplo de necrose coagulativa é esse aqui do baço, onde a gente tem uma região branca, que é a área necrótica. Aqui é a necrose. E essa região avermelhada. Essa região aqui sofreu um infarto. E nesse caso, né, que ocorre necrose coagulativa, nós falamos de infarto branco, porque não chegou leucócitos aí. Quando há extravasamento de hemácias, rompimento de capilares, que morre, que eu vejo hemácias ali presente, a gente já fala de um infarto hemorrágico, infarto vermelho. Infarto significa cheio, atulhado, né? Essa região aqui, ó, tá cheio de células, né, de sangue acumulado.
hiperêmico. Nós vamos ter aula sobre alterações circulatórias e a gente vai ver depois sobre infarto e vai ver essas diferenças. Infarto branco e infarto hemorrágico. E a necrose liquefativa? O que caracteriza ela? A necrose liquefativa é muito comum em infecções bacterianas, né, que forma pus, ok? Formando um líquido amorfo. E geralmente a causa é a falta de oxigênio total, anóxia. O que vai acontecer? Isso ocorre em órgãos que têm circulação colateral e também em órgãos que foram infectados e que a passagem do sangue não parou, continua tendo fluxo sanguíneo, permitindo a chegada dos leucócitos. Então, os leucócitos chegam e vão degradar a célula morta, liberando, né, e a liberação do conteúdo citoplasmático da célula. Então, as enzimas digestivas vão degradar também o citoesqueleto. Essas células, então, elas vão explodir, vai ter lise osmótica, e elas vão ser completamente digeridas e fagocitadas pelos neutrófilos. Há um local de guerra. Os neutrófilos migram para aquela região, eles liberam os seus grânulos também. Além de fagocitar e ter os grânulos lá que tem lisossomos e peroxissomos, os neutrófilos também desgranulam. E quando ele libera aqueles grânulos, tem água oxigenada, tem peróxido de hidrogênio, tem enzimas digestivas. Começa então a degradar as células que estão ali em volta. Então, naquele local que tem pus, tem bactérias mortas, vivas, células do corpo mortas e vivas, restos, e neutrófilos vivos e mortos, formando um material líquido. Por isso se chama necrose liquefativa. O cérebro, meninos, ele quando tem uma isquemia cerebral, quando acontece uma isquemia, igual eu falei da coronária, no cérebro não forma necrose coagulativa, forma-se necrose liquefativa. E aí eu pergunto para os senhores, por quê? Por que o cérebro tem necrose liquefativa e não coagulativa? Simplesmente, meninos, no cérebro existem macrófagos residentes. No tecido nervoso nós temos as células da glia, onde a gente tem a micróglia. A micróglia é um macrófago que fagocita os neurônios ali que morreram ou que devido à hipóxia, devido à isquemia. Compreenderam? Formando uma massa líquida. Então, meninos, toda vez que vocês verem pus, abscessos, saibam que ali as células morreram e que aquela necrose, aquele padrão de necrose é chamado necrose liquefativa. Então, aqui o líquido, tá vendo? Olha, liquefativa, isso é um corte do cérebro, do encéfalo. Quando a gente faz o histológico, o histopatológico, tá vendo esses núcleozinhos milhares aqui? Representam os polimorfos nucleares. Isso é um local que está tendo o pus, o abscesso. Olha no coração, lá nas fibras miocárdicas. Quando a gente tem uma hipóxia, a gente não tem uma isquemia, não tem entupimento de vasos. Então, imagina uma bactéria que foi parar lá no coração. Olha o tanto de núcleos aqui, olha. Olha lá. Isso aqui é uma região onde tem muita bactéria. E esses núcleos são de polimorfos nucleares, onde estão os neutrófilos chegando para matar essas bactérias. Então, no miocárdio também pode acontecer a necrose liquefativa, causada por infecções bacterianas. Sempre que a gente falar de um local que tem pus, um local que tem bactérias, e a circulação não foi interrompida, os leucócitos chegam, eles vão liberar seus grânulos, que representam lisossomos, peroxissomos, para matar os micro-organismos. Eles tentam fagocitar, mas também desgranulam. E aí morre tecido adjacente. Ok? Aqui é o histopatológico do encéfalo, essa região aqui, ó, liquefeita, então parece uma massa, né? E aqui é aquele monte de núcleo de células que representam os leucócitos. Outro tipo de necrose é a necrose caseosa, que vem da caseína. Caseína é a proteína do leite,
né? Que quando talha lá, né? Como se diz, forma o queijo. Vocês já viram o queijo, quando ele está ainda sendo... a gente põe o coalho no leite e ele talha lá e fica uma massa esbranquiçada. Aquilo é o aspecto que dá na necrose caseosa, ok? Que vem da proteína caseína. Essa necrose caseosa, meninos, ela é mediada por leucócitos também, né? E ela acontece devido à reação dos linfócitos. Então, é uma hipersensibilidade do tipo 4. Vamos lembrar lá da imuno, que é uma reação em que há uma resposta celular, que os linfócitos migram. Essa necrose caseosa é muito comum em infecções que causam tuberculose, hanseníase, ou seja, com as Mycobacterium leprae, Mycobacterium tuberculose e alguns fungos também. Há uma coagulação de proteínas, porém há uma digestão enzimática. Então, macroscopicamente, a lesão vai ter um aspecto de queijo branco e microscopicamente vai ter uma área sem forma de células que cora mais pela eosina e com rachaduras que a gente vê na microscopia parecendo fundo de lagoa seca. Olha aí, meninos, o aspecto de massa de queijo. Isso aqui é um pedaço de pulmão, onde a pessoa tem uma necrose caseosa devido a alguma infecção, como por exemplo tuberculose. Então forma esses grumos, que é a massa amorfa. Esse é o aspecto então macroscópico. Então olha aqui um linfonodo, meninos. Quando eu tenho a necrose caseosa ela exibe um halo interno mais avermelhado, né, que é onde as células morreram, onde forma aquela massa de queijo, isso na microscopia. E em volta vai ter migração de linfócitos, macrófagos, que vão formar aquela estrutura que prende as bactérias que estão aqui dentro. Uma estrutura que a gente estudou no imuno, que se chama granuloma. Então aqui eu tenho as regiões necróticas. Tá vendo aqui, fundo da lagoa que rachou já, né? Eu tenho esses halos aqui então, ok? De um linfonodo, isso aí. Agora olha no pulmão. Eu tenho então essa massa amorfa, mais corada, com eosina. E em volta aqui, quando a gente aumentar, a gente vê vários leucócitos formando uma cápsula, inclusive com colágeno, para prender o micro-organismo. Isso aqui são os alvéolos normais, olha. E aqui você vê que perde toda a capacidade de respiração, formando o que a gente chama de tubérculos. E aqui não tem troca gasosa. Então essa região aqui é uma região necrótica. Então, no pulmão novamente, olha, os alvéolos. Aqui a gente vê a necrose caseosa. E aqui tem vários infiltrados celulares, leucócitos aqui presentes, formando líquido, né, extravasando líquido aqui, um exudato fibrinoso, que transforma o fibrinogênio em fibrina. Olha aqui, a necrose central. Aqui, tá vendo a cápsula fibrosa que a gente fala para vocês no granuloma? Então aqui eu tenho leucócitos, né, linfócitos, macrófagos, fazendo essa cápsula, que é o granuloma. E aqui a necrose caseosa, massa de células amorfas. Como está produzindo fibras colágenas, olha aí, fibras colágenas, a gente vai ter uma fibrose pulmonar. E aí como é que o indivíduo vai respirar? Dificulta toda a sua respiração. Então isso acontece quando a pessoa é exposta ao Mycobacterium tuberculose, ok? Que lembra, uma bactéria intracelular, então para patógenos intracelulares é preciso do linfócito TCD8, não é isso? E de TH1. Outra imagem, que eu tenho aqui a área necrótica central, né? É uma área sem células,
que cora pela eosina, e em volta tem o leucócitos, borda inflamatória nítida. E uma coisa que chama atenção aqui, que eu quero mostrar para os senhores, é essa célula gigante aqui, multinucleada, que é presente nos granulomas. Essa célula gigante multinucleada é resultado de vários macrófagos que fusionaram para nos defender contra aquela micobactéria. Então, isso aqui é a tentativa de isolar o micro-organismo que está aqui e ele não andar por aí, ok? E aqui uma microscopia mostrando para vocês a região da necrose, onde está vendo os espaços, e parecendo aquela trincado de lagoa. Então, por isso que a gente fala que o centro aqui da necrose, onde estão as células necróticas, parece uma lagoa com rachadura. E em volta a gente tem os leucócitos aqui, os linfócitos, formando a estrutura de granuloma. Então, meninos, até agora nós vimos 3 tipos de necrose: coagulativa, liquefativa e a caseosa. Um outro tipo de necrose é a gordurosa, ou esteatonecrose. E é um tipo especial de necrose que ocorre principalmente em situações que afetam o pâncreas, onde o pâncreas, uma pancreatite, uma lesão, um trauma pancreático, libera enzimas digestivas, o suco pancreático, dentro do corpo. Então, você imagina aquele suco digestivo cair ali em cima de um tecido adiposo. Tem as lipases. Então, aquilo vai degradar os lipídios dos adipócitos e aquela reação vai parecer uma formação de sabão, pingo de vela, devido a uma reação de saponificação dos triglicéridos. A gente faz sabão a partir da gordura, não é isso? A partir da gordura, com soda e outras coisas. Tudo bem? Então, na microscopia, a gente vai ver os adipócitos necróticos. Então, essa necrose gordurosa, como eu mencionei, é resultado das lipases sobre o tecido adiposo. Essas lipases, então, vão atuar sobre as serosas, que estão ali. A serosa tem tecido adiposo, ok? Nós vamos ter as reações inflamatórias, de causas inflamatórias, que é as pancreatites, e a liberação de proteases, lipases, ou também a causa pode ser traumática, como mencionei. Um acidente de carro, a pessoa lesiona o pâncreas e vai ter, então, uma degradação aí da sua serosa. Então, a esteatonecrose, ela está relacionada com suco pancreático, ok? Que cai no tecido adiposo, que cai nas serosas. E dá esse aspecto aqui de pingo de vela. Isso aqui representa onde as células morreram. Tudo bem? Então, é diferente de degeneração gordurosa. Degeneração gordurosa é um processo reversível que acumula gotículas dentro das células. Aqui não. Há uma dissolução das células devido à ação das lipases pancreáticas. Por isso que é preocupante a pancreatite, né? Porque se suco pancreático cai nas vísceras ali, no mesentério, ela vai matar as células que estão em volta. Tudo bem? Outro tipo de necrose é a necrose fibrinoide. Fibrinoide vem de fibrina. Fibrina é proteína lá da coagulação sanguínea, onde o fibrinogênio é transformado em fibrina. Essa necrose fibrinoide tem como fisiopatologia a formação de imunocomplexos. Esses imunocomplexos solúveis, eles podem depositar na parede de vasos e ativar o sistema imune, ativar os neutrófilos, por exemplo, que vão tentar fagocitar isso aqui, e esses neutrófilos desgranulam, liberando lisossomos, peroxissomos, liberando radicais livres, peróxido de hidrogênio, e isso aqui vai danificar a membrana, que vai inflamar.
gerando o que a gente chama de vasculite, inflamação dos vasos. Quando ocorre isso, né, vai ativar a cascata de coagulação sanguínea, formando a fibrina. Então, inicia com depósito de imunocomplexo na parede do vaso. Há um extravasamento de material plasmático devido à inflamação para o meio além do vaso, para o tecido conjuntivo. Libera as enzimas digestivas dos neutrófilos. Eles vão degradar o componente da matriz extracelular e aquilo vai culminar com a ativação da cascata de coagulação sanguínea, porque as plaquetas vão se depositar. As plaquetas depositando, elas ativam a cascata de coagulação sanguínea, transformando fibrinogênio em fibrina. Ocorre então alteração na parede do vaso. Ele vai ficar mais vermelhado e o tecido necrótico com aspecto hialino, semelhante à fibrina. Doenças que geram muito imunocomplexos, como lúpus eritematoso, artrite reumatoide ou até mesmo a úlcera péptica lá no estômago, pode gerar esse tipo de necrose fibrinoide. Então aqui estão as artérias, né? Uma artéria normal. Aqui a luz, eu tenho as hemácias. Veja a parede da artéria, ok? Agora veja aqui, eu tenho, né, um material amorfo aqui e olha a parede aqui. Cadê as células endoteliais? Está vendo que ela está mais rosadinha? Né? Isso aqui mostra a deposição de fibrina nessa região. E aqui a migração de leucócitos, está vendo? Muitos leucócitos devido ao processo de deposição de imunocomplexos aqui, que abre os capilares e aí permite a saída de apedese e os leucócitos estão aqui presentes, ok? Olha essa imagem, não tem esse tanto de núcleo no tecido conjuntivo. Então aqui está tendo uma reação inflamatória. Ampliada a imagem, você vê a deposição aqui na parede, tá vendo? De fibrina. Isso aqui é fibrina que se cora mais. Aqui tem hemácia, tem leucócito, porque os leucócitos estão chegando. E cadê as células endoteliais? Cadê a parede? Já era, né? Não tem nem resquício direito aqui do epitélio pavimentoso simples do endotélio. Agora olha o tanto de leucócitos aqui, tanto de infiltrado leucocitário. Então as células aqui morrem e aí tem a deposição da fibrina, por isso chama necrose fibrinoide. Então a necrose fibrinoide acontece nos vasos, ok? Bem, quando acontece a necrose, as células que morreram, elas vão ser fagocitadas e aí aquele tecido pode regenerar, por exemplo, um epitélio, ou pode acontecer a cicatrização. A gente vai ter uma aula só de cicatrização. Então a gente vai ver a inflamação primeiro e depois o processo de reparo tecidual. A cicatrização significa que não vai voltar à origem, não vai ser como era antes, que ali vai ser preenchido por colágeno. Então o fibroblasto vai lá, vai produzir colágeno para preencher o espaço e unir os tecidos, fechar. E aí forma cicatriz. Aquele local de células mortas, muitas vezes, né, pode acontecer o que a gente chama de encistamento, ou pode acontecer eliminação depois, ou pode calcificar aquelas células necróticas. E isso a gente vai estudar ainda. Outra evolução da necrose é a gangrena. A gangrena, meninos, ocorre a necrose, mas acontece o apodrecimento dos tecidos de qualquer parte do corpo. Já viu falar que o dedo gangrenou e perdeu o dedo? Porque ele apodreceu? A gente vai ver então na próxima videoaula sobre essa gangrena então, e vamos ver mais sobre encistamento, eliminação e calcificação. Tudo bem? Aqui tem algumas perguntas para os senhores, né? Os senhores responderem. E bora estudar, né? Espero que tenha elucidado aí os tipos de necrose e que semana que vem vocês apresentem, né, o material de cada necrose que ficou distribuído aí entre vocês, ok? Obrigada a todos e bom trabalho.
Valeu, meninos. Beijos.